Como o Palmeiras se tornou dono da melhor base do Brasil? Todo mundo sabe que até pouco tempo o Verdão não era um time forte nesse quesito. Afinal de contas, como tudo mudou em tão pouco tempo, pro Palmeiras ser agora a base número 1 do Brasil e vender grandes promessas pro futebol europeu. Você vai entender tudo nesse vídeo. Como era a base do Palmeiras? Historicamente falando, o Palmeiras nunca foi conhecido por ter uma grande base. Quando a gente fala de base aqui no Brasil, você pode ter como grandes referências o São Paulo, o Santos, o Flamengo, o Corinthians já revelou bons nomes, o Grêmio, o Internacional. Só que o Verdão, como eu disse, nunca foi forte nesse quesito. O forte do Palmeiras, aí sim, era a sua academia de goleiros. O Palmeiras revelava realmente grandes nomes para essa posição. Mas, no restante, no contexto geral, o Palmeiras nunca foi um time que investiu muito nas categorias de base. Não à toa, por muito tempo, sabem qual foi o grande nome da base do Palmeiras? O Wagner Love. Atacante que depois jogou no Flamengo, no Corinthians, jogou um tempo fora do Brasil. Ele foi por um tempo o grande nome da base do Palmeiras. Porque realmente o Verdão não tinha esse costume de revelar um talento seguido do outro. A virada de chave. O Palmeiras começou a adotar uma outra metodologia na sua categoria de base, um outro nível de investimento, a partir de 2015. O Palmeiras veio antes de 2015 com anos terríveis. Em 2012 foi rebaixado pela segunda vez para a segunda divisão. Então, em 2013 disputaram a Série B e em 2014 quase caíram para a Série B pela terceira vez. Então, claro que o Palmeiras precisava passar por uma reestruturação em todos os sentidos. Base, profissional, departamento de futebol. E foi aí que chegou no Palmeiras um cara que, vejo que sempre é criticado, mas no Palmeiras fez um baita trabalho, que é o diretor de futebol, hoje no Cruzeiro, Alexandre Matos. Ele chegou no Palmeiras com o Palmeiras uma total bagunça. Reformulou o elenco e, para a base, contratou o hoje profissional referência no Brasil, João Paulo Sampaio. Ele chegou no Palmeiras após trabalhar um bom período no Vitória e chegou para poder coordenar a base do Verdão. E aí talvez tenha sido um dos maiores acertos de toda a gestão do Matos. Porque com o João Paulo Sampaio coordenando a base do Palmeiras, o Palmeiras revolucionou esse quesito no clube. Porque o Palmeiras passou a ser mais competitivo, mais inteligente e conseguiu também preparar grandes nomes da base para usar no time profissional. A melhor base do Brasil. Com a chegada do João Paulo Sampaio, um departamento realmente profissional e sério, o Palmeiras conseguiu passar a mapear algumas das principais promessas do futebol brasileiro. Então, até empresários, pais de jogadores já sabiam como funcionava no Palmeiras, iam imediatamente atrás do João Paulo Sampaio para ter uma chance no Verdão, porque sabiam que ali iam ter estrutura, seriedade. Hoje, o Palmeiras é uma base que não dá margem para esquemas, para empresário colocar jogador. Isso não acontece praticamente. Justamente por conta do trabalho desse cara. O Palmeiras precisa agradecer demais a ele. Tanto por alguns títulos que conquista, tanto pela grana que tá colocando no bolso. Ele trouxe grandes promessas, por conta do network dele também, da rede de contatos dele. Ele conseguiu trazer grandes jogadores. Então só vocês verem agora. Há poucos dias, há poucas semanas, o Palmeiras tirou promessa da base do Corinthians, promessa da base do Flamengo, e assim vai acontecendo. Jogadores que outros clubes não dão oportunidade, o João Paulo Sampaio, com uma boa rede de olheiros, consegue enxergar se o jogador tem potencial e dar uma chance para ele. Vocês querem um exemplo maior do que o do Endrick? Que o São Paulo não quis pagar nada pro pai dele e dar um emprego pro pai dele. O João Paulo Sampaio foi lá, trouxe o jogador ainda bem novinho. O Palmeiras deu um emprego para ele, trabalhando dentro do clube, e depois o Endrick se tornou o jogador que se tornou e foi também a venda que foi, por altas cifras, para o poderoso Real Madrid. Então o Palmeiras aí num espaço de menos de 10 anos, já que esse trabalho começou em 2015, se tornou referência no Brasil, revelando grandes nomes e ganhando praticamente tudo em todas as categorias. Chegou até ano em que o Palmeiras, no Campeonato Paulista, venceu em todas as categorias.
sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11. Isso tanto no futebol de campo quanto no futebol de salão. E tinha uma outra coisa, o Palmeiras sempre foi zoado pelos torcedores rivais por nunca ter conquistado uma copinha. Foi graças ao trabalho executado pelo João Paulo Sampaio que o Palmeiras conseguiu vencer as suas 2 primeiras copinhas da história, inclusive de maneira consecutiva. A primeira foi justamente com o Endrick, foi aquela geração com o Endrick, com o Vanderlan, que hoje tá no time profissional também. Foi com esses caras que o Verdão levantou a sua primeira copinha e deu fim a uma antiga piada. Colhendo os frutos. Eu vou citar agora aqui alguns jogadores que foram revelados pela base do Palmeiras e acabaram ajudando o time, seja dentro de campo ou depois financeiramente. Talvez, depois do Wagner Love, a primeira grande revelação do Palmeiras tenha sido o Gabriel Jesus. Mas, para ser justo, eu nem acho que o Gabriel Jesus já tenha feito parte desse trabalho, desse processo executado pelo João Paulo Sampaio. Eu acho que como primeiros grandes nomes do trabalho dele, nós podemos citar a geração de 2020, que ajudou o Palmeiras quando o Palmeiras estava precisando. O Verdão não queria mais contratar e tanto ao mercado, e então, com o Luxemburgo de treinador, o Palmeiras começou a recorrer à base. Foi aí que veio aquela geração com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Renan. Com esses jogadores o Palmeiras foi campeão paulista e montou uma base para depois com o Abel vencer a sua primeira Libertadores com o Português e também vencer uma Copa do Brasil. Então teve essa geração, que tinha o Wesley também atacante. Depois esses caras, além de ajudarem o Palmeiras a vencer títulos, foram para outros clubes. O Gabriel Menino ficou. Mas o Wesley hoje já tá no Inter, o Patrick de Paula tá no Botafogo, o Renan já tá no futebol do mundo árabe, mas por conta de besteira que ele mesmo fez, o Danilo tá na Premier League com o Nottingham Forest, então teve essa geração. E depois vieram outros caras, que aí já são caras mais fora da curva, que são grandes vendas. Primeiro, não tem como não falar dele, o Endrick, que hoje é jogador de seleção brasileira, foi contratado pelo Real Madrid, ele carregou o Palmeiras quando o Palmeiras mais precisou no Brasileirão do ano passado. Se não fosse pelo Endrick, o título talvez tivesse ficado com outra equipe, não com o Palmeiras, porque o Endrick foi extremamente decisivo e ainda foi vendido por uma alta nota. Aí você teve o Luiz Guilherme, que agora acabou de ser negociado com o West Ham, ótimo jogador também. E agora tem a bola da vez, o Estevão, que tá com tudo certo praticamente para ser negociado com o Chelsea, e é nesse momento o ponto de desequilíbrio do time do Palmeiras. O Palmeiras vem aí numa sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, e o Estevão tem sido o grande diferencial da equipe. Então vocês podem ver, é um trabalho de formiguinha. O Palmeiras vai plantando lá do começo. O Palmeiras dificilmente pega um jogador já que tenha, por exemplo, 16, 17 anos. Não. O Palmeiras pegou o Endrick, bem novinho. Luiz Guilherme, bem novinho. E vai lapidando o jogador com o tempo. É isso que o João Paulo Sampaio faz, que eu acho que é um grande diferencial. Inclusive, tem um jogador que era do salão do Palmeiras, novinho ainda. Ele era do salão, ele tá indo pro campo e já é cotado também como uma das grandes promessas para os próximos anos, que é o Luca Reta. Mandar um abraço aqui para ele, para a família dele também. É um menino super educado, super gente boa, que joga bola demais. E o Palmeiras pegou quando? Lá do começo. Vai lapidando. Assim o jogador, ele acaba que faz toda a sua base no Palmeiras. Começa lá no sub-9, sub-11, e depois ele vai até o sub-20, isso acontece demais. Por isso o Palmeiras acaba ganhando muitas coisas na base. Porque são por muitos anos os mesmos jogadores jogando juntos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você concorda comigo que hoje o Palmeiras se tornou referência e é a melhor base do Brasil? Ou você acha que tem algum outro time que nesse sentido também tenha executado um trabalho do mesmo nível ou melhor? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!